Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à edição desta terça-feira, dia 8 de julho de 2025, do Cidadania S.A., o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje praticamente só tem Brasil. Tem absurdos, mas tem notícias boas aqui, tá bom? Então vamos começar com essa aqui, ó. Justiça nega pedido do MPF, Ministério Público Federal, e libera simulado da Petrobras na Foz do Amazonas. Matéria de Nicola Pamplona da Folha. A Justiça Federal negou o pedido do Ministério Público Federal do Amapá para suspender o simulado de perfuração de poço para exploração de petróleo no bloco 59 na bacia da Foz do Amazonas, o primeiro da Petrobras em águas profundas na região. A estatal entende que o simulado é a última etapa antes da obtenção da licença para perfuração do poço, que é alvo de protestos entre organizações ambientalistas e de todo o mundo pelo impacto de uma nova fronteira exploratória no esforço para enfrentar a mudança climática. Em decisão publicada segunda-feira, ontem, o juiz federal substituto Atos Alexandre Câmara Atier, da primeira vara federal do Amapá, diz que o simulado não é nem pode ser uma licença operacional definitiva, mas sim uma ferramenta de verificação, correção e aperfeiçoamento institucional. É a etapa eminentemente prática e experimental do licenciamento ambiental destinado a testar em condições reais e controladas a funcionalidade dos planos e estratégias de mitigação previamente aprovada. A autorização do IBAMA para o simulado violou diversas normas, tanto nacionais quanto internacionais, e desconsiderou pareceres técnicos sobre as insuficiências do licenciamento ambiental, disse o Ministério Público Federal do Amapá em nota, porque é eles que pediram, né? Contra o simulado. O texto afirma ainda que o despacho do órgão ambiental foi emitido em sentido contrário à análise de 29 analistas, trouxe várias matérias aqui no canal sobre isso, do próprio IBAMA, que consideraram o plano de proteção e atendimento à fauna oleada, o PPAF, como insuficiente e com graves omissões. O juiz decidiu liberar, tá? Tão ferrado, né? Sabe que eu sou contra, quem acompanha o canal sabe que eu sou contra. A gente tinha que investir na transição energética, não em queimar mais combustível fóssil para torrar o planeta igual a gente está torrando. Tarcísio de Freitas, surpreendendo um total de 0 pessoas, desde que você tenha um pouco de cérebro e noção, defende que políticos não devem ser julgados pelo judiciário. Olha que maravilha. O governador de São Paulo, o Tarcísio Privatiza de Freitas, do Republicanos, compartilhou ontem a publicação do Pato Donald, o presidente lá dos Estados Unidos, escreveu um monte de abóbora. Eu nem trouxe aqui pro jornal porque é tanta besteira que aquele sujeito fala que não vale a pena. Mas ele falou que estão perseguindo o coitadinho do Bolsonaro, que ele deveria ser julgado nas urnas e não por um juiz, blé 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 blé. Aí, o gênio do Tarcísio compartilhou essa publicação. E ele afirmou, o Tarcísio, que o julgamento do ex-presidente deve ser feito pelo povo brasileiro durante as eleições. Vem cá, Tarcísio. Ele foi julgado em 2022 pela população nas eleições e perdeu. E o que ele fez? Foi lá e tentou um golpe de Estado. Na verdade não tentou, porque ele não teve coragem, porque ele é um bundão. É um cagão, como ele mostrou lá no julgamento em frente ao Alexandre de Moraes. Mas ele perdeu nas eleições, não admitiu a derrota e fez aquele papelão todo de fugir para os Estados Unidos, enquanto aquela galera que ele mesmo chamou de maluco estava quebrando tudo em Brasília. Não vamos esquecer que tinha um caminhão lá prontinho para explodir no aeroporto de Brasília. Desses malucos, que o Bolsonaro mesmo chamou de malucos. Então assim, só trouxa para acreditar em Tarcísio de Freitas. Se você é um desses, meu filho, presta atenção, a gente tá fazendo caca, viu? Uma atrás da outra. Agora vamos aos escândalos, porque tem uns negócios aqui que eu vou falar um negócio. Tem 2, tá? Deputado é alvo de operação da Polícia Federal que mira fraudes em licitações no Ceará. A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje um mandado de busca e apreensão na Câmara dos Deputados, investigando uma organização criminosa acusada de fraudes e desvio de recursos públicos no Ceará. Um dos alvos é o deputado federal Júnior Mano, do PSB. O gabinete e endereços ligados ao parlamentar em Brasília e no Ceará são alvos de buscas. A polícia atesta que o grupo desviava dinheiro público por meio de fraudes em processos de licitação e contratos.
O dinheiro desviado teria sido usado para financiar campanhas políticas no Ceará, nas eleições municipais do ano passado. O Júnior Manso divulgou. O Júnior Mano divulgou nota pela assessoria dizendo que, como parlamentar, não exerce nenhuma função executiva ou administrativa em prefeituras. Não participa de processos licitatórios e nem de comissões de licitação, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos. A PF cumpre 15 mandados de busca e apreensão em Brasília e em 5 municípios cearenses, sendo eles a capital Fortaleza, Nova Russas, cidade natal do parlamentar, Canindé e Baixio. A operação da PF teve apoio da CGU, a Controladoria Geral da União, que juntos apuram os crimes de organização criminosa que seriam captação ilícita de sufrágio, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica com fim eleitoral. Tá? O desvio das verbas seria destinado a determinados municípios do Ceará e, em troca, parte dos recursos era desviado para pagamentos ilegais. Por determinação do STF, foram bloqueados 54,6 milhões de reais em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas. Vamos acompanhar. Investigação, né? Ninguém está condenando ninguém aqui, mas tem outra aqui. Cidade governada por esposa de Júnior Mano foi a que mais recebeu emendas do deputado alvo da Polícia Federal. Município administrado por Giordana Mano, esposa do parlamentar, recebeu 4 milhões e 400 mil reais desde 2021, maior valor entre todas as cidades beneficiadas por ele. O deputado é investigado pela PF por desvio de recursos públicos. O nome da cidade? Nova Russas, no interior do Ceará. Foi o município que mais recebeu recursos por meio de emendas. E quem é a prefeita de Nova Russas? Giordana Mano, esposa do parlamentar. Giordana Mano, do PRD. A Polícia Federal não informou se a prefeita também é investigada na operação. Mano, os caras não tem nem vergonha. Que bonitinho o casal aqui, ó, que bonitinho. Também roubando dinheiro do povo é fácil, né? Dos 4,4 milhões pagos a Nova Russas por emendas do deputado Júnior Mano, 3 milhões, um pouquinho mais de 3 milhões, foram repassados por meio de transferências especiais sob responsabilidade do Ministério da Fazenda. O 1 milhão e 350 mil restantes foi destinado com finalidade definida. 1 milhão pelo Fundo Nacional de Saúde, vinculado ao Ministério da Saúde, e 350 mil pelo Fundo Nacional de Assistência Social, ligado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Com uma população estimada em pouco mais de 32 mil habitantes, o valor equivale a R$ 137,44 por morador. O terceiro maior repasse per capita entre todos os municípios que receberam recursos do deputado. A operação da Polícia Federal chama Underhand e investiga a atuação de uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos. Eusébio e Canindé, as outras cidades alvo da operação, receberam 500 mil e 320 mil reais em emendas do deputado, respectivamente. Aqui a matéria está no G1, essa segunda matéria. Tá? Eles questionaram a Prefeitura de Nova Russas sobre a destinação dos recursos recebidos, que não se manifestou até a última atualização desta reportagem. Em 2022, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará cassou o diploma de Giordana Mano e do vice José Anderson por abuso de poder político e captação ilícita de votos. Além da cassação dos diplomas, foi aplicada a sanção de inelegibilidade para ela e para o próprio Júnior Mano pelo prazo de 8 anos. Eles recorreram no TSE e em 2023 obtiveram decisão favorável. Puta merda. Com isso, os direitos políticos de ambos foram mantidos. Aqui na matéria, eu não vou ler toda essa lista, mas aqui na matéria, na descrição do vídeo, tem a lista completa dos municípios que receberam emendas do deputado Júnior Mano. Emendas constitucionais. É aí que tá rolando a maior roubalheira desse país. Por isso que a gente precisa continuar gritando contra tudo isso aqui. Tá bom? Tem mais, tem mais. Boa notícia! Ministério Público denuncia Nicolas Chupetinha Ferreira, Bruno Engler e aliados por fake news em campanha da Prefeitura de BH. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou hoje o deputado estadual Bruno Engler, adivinha de que partido? Diz aí pra mim. PL, Partido dos Larápios, e seus aliados
por espalhar informações falsas contra o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Fuad Noman, durante o segundo turno das eleições municipais de 24. Além de Engler, são alvos da representação criminal Coronel Cláudia, do PL, candidata a vice-prefeita na chapa de Bruno Engler, delegada Sheila, do PL, deputada estadual, e Nicolas Ferreira, do PL, também deputado federal. Agora caberá à justiça analisar a denúncia. Se ela for aceita, os envolvidos se tornam réus e deverão ir a julgamento. Segundo o Ministério Público, o grupo fez uma campanha sistemática de desinformação. É por isso que eles não querem o controle das redes, é por isso que eles não querem regulação das redes. E eles vão dizer que é liberdade de expressão. Mentir é liberdade de expressão para essa gente vagabunda aqui. Então eles fizeram a campanha para prejudicar a imagem de Fuad, que morreu em março deste ano, e favorecer o candidato do PL na corrida eleitoral. A estratégia incluiu o uso de trechos descontextualizados de um livro escrito por Norman, falsa acusação de que o prefeito expôs crianças a conteúdo impróprio durante um festival de quadrinhos promovido pela prefeitura. Tá? Tá bom pra vocês ou não? Ninguém vale nada na extrema direita. Eles só sobrevivem de mentiras, de fake news, desse tipo de coisa. O Marçal foi julgado por isso. Tá inelegível por causa da mentira que ele fez contra o Boulos. Agora, é aqui, em Minas. Todo lugar é assim. O Tarcísio, lembrem-se disso, no dia do segundo turno da eleição para prefeito em São Paulo, ele disse que a inteligência do governo tinha recebido informação de que o PCC tinha ligação com um candidato a prefeito. Ele do lado do Nunes. E aí os repórteres falaram, mas quem que é? Qual que é? Aí ele falou, o Boulos. Bem assim, o Boulos. Porque é covarde, é cagão igual os outros. Tá? Outra boa notícia, essa é boa notícia. Conselho de Ética da Câmara abre processo sobre falas de deputado do PL contra Gleisi Hoffmann. Aquele ridículo do Gilvan da Federal, também do Partido dos Larápios de Espírito Santo, que usa a nossa querida bandeira nacional como se fosse um pano de prato pendurado aqui no ombro. Esse sujeito é ridículo, ridículo. Ele fez ataques à honra da ministra de Relações Institucionais do governo Lula. Ele já foi suspenso em razão deste episódio. Então o Conselho de Ética da Câmara abriu hoje um processo contra ele por quebra de decoro parlamentar em razão de declarações feitas pelo parlamentar sobre a ministra de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, do PT. No final de abril, durante a audiência da Comissão de Segurança Pública da Câmara, ele fez insinuações e sugeriu que Gleisi fosse apelidada de prostituta do caramba. Eu não vou falar nada. As declarações foram feitas em referência a uma lista de apelidos e uma planilha sobre supostos repasses irregulares da Odebrecht a políticos, na qual Gleisi foi identificada com o codinome Diamante. O Conselho de Ética já tinha tomado uma decisão imediata de suspensão do mandato do deputado em maio. A suspensão cautelar durou 3 meses. O pedido de suspensão cautelar foi feito pela própria direção da Câmara dos Deputados no fim de abril, algo até então inédito. Agora, eles vão avaliar se cabem outras punições. Meu filho, quem era prostituta não era ela não, viu? E nada contra. Cada um trabalha no que quer e no que é bom, né? Mas vocês sempre acusam os outros daquilo que vocês fazem, né? É engraçado isso, né? Vocês não acham engraçado? Queridos amigos. Agora, uma ótima notícia. Esta é uma excelente notícia e mostra que o movimento que a gente está fazendo nas redes está surtindo efeito. E se o governo, porque esse movimento não tem nenhuma ligação direta com o governo federal. Não é o governo que está fazendo isso. São movimentos da esquerda, movimentos sindicais, sociais, que estão fazendo essa movimentação contra o Centrão, contra o Congresso, contra os super ricos e a favor da população brasileira. Só que está surtindo efeitos e fazendo muito bem para a reputação do governo federal, do presidente Lula, que se for um pouco esperto, e ele é muito esperto, muito inteligente, ele vai abraçar, como eu já disse aqui no canal algumas vezes, ele tem que abraçar
essas pautas que mudam a vida da população. É isso que vai evitar que a gente tenha um governo de extrema direita sendo eleito no ano que vem. Então, o governo federal precisa abraçar o fim da jornada 6x1, taxação de super ricos como ele está fazendo, do BBB, né, o Banco Bet bilionário, essa desgraça que tem no Brasil. Isenção do IR para quem recebe até 5 mil. Então, precisa entrar forte nessa batalha contra o centrão e a direita. Porque é isso que vai mostrar para o povo, que já está mostrando para o povo, para a população brasileira, quem é que está do lado dela. E quem é que está do lado dos super ricos. A aprovação de Lula se recupera e atinge 47,3%. Maior patamar do ano, aponta Atlas. Uma nova pesquisa da Atlas Intel divulgada hoje aponta que a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva experimentou uma recuperação significativa em junho, atingindo seu maior patamar do ano. A aprovação subiu cerca de 2% em relação a maio, enquanto a desaprovação caiu cerca de 2%. O levantamento mostra que 47,3% dos entrevistados aprovam o presidente, enquanto 51,8% desaprovam. Não sabem, fica em 0,9%. Antes o gráfico estava assim, a boca do jacaré estava assim, agora a boca do jacaré está assim. Entenderam? Mudou. Houve ainda um aumento de 1,2% nas avaliações da gestão como regular e uma queda de 0,9% nas classificações como ruim ou péssima. 51% dos entrevistados acham a terceira administração de Lula ruim ou péssima, enquanto 41,6% consideram ótima ou boa. Os que consideram regular são 7,2%. A margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Foram entrevistadas 2.621 pessoas pela Atlas Intel por recrutamento digital aleatório entre 27 e 30 de junho. Haddad e Lula têm melhora na imagem na positiva. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também teve uma melhora na imagem positiva. A percepção negativa sobre ele caiu 5%, enquanto a imagem positiva aumentou 3%. A imagem de Lula também teve um aumento de 2%, com uma leve diminuição de 1% na imagem negativa. Segundo a Atlas Intel, a corrupção continua sendo o maior problema identificado pelos brasileiros, com 58%. A criminalidade e o tráfico de drogas também permanecem com problemas significativos, mas houve uma diminuição de 3% na percepção desses problemas. Aí trouxe cenários aqui para as eleições de 2026. E um cenário hipotético de primeiro turno para a eleição presidencial de 26, com os mesmos candidatos da eleição de 22, Lula mantém uma pequena vantagem sobre o inelegível Jair Bolsonaro, com uma margem de apenas 1,6%. Esse número é menor do que o registrado no mês anterior, quando a vantagem de Lula sobre o Bolsonaro era de 2,8%. Mas esqueçam o Bolsonaro, ele não vai disputar, ele está inelegível, esquece ele. Agora tem aqui, com o Tarcísio de Freitas, Lula tem 10%, 10 pontos percentuais de vantagem, tá? Lula lidera com 44,6% das intenções de voto, 10,6 pontos percentuais à frente do governador entreguista aí. No cenário com Michele Bolsonaro, essa daqui, né, que a gente sabe. Lula tem uma vantagem de 14,6%. Caso Fernando Haddad fosse o candidato do PT, a disputa se torna mais equilibrada, com o Tarcísio com uma leve vantagem de 0,7% sobre Haddad. É isso aí, tá bom? As matérias estão todas na descrição do vídeo, vão ler. Muita atenção, eu vou repetir. Tudo que a gente está fazendo nas redes, aqui no YouTube, no Instagram, em tudo quanto é lugar, tá surtindo efeito. A gente não pode parar, a gente não pode fraquejar. Então, de novo eu vou falar sobre o manifesto Somos 99%. O link para vocês assinarem o manifesto está aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar também separado no primeiro comentário do vídeo, para ficar mais fácil de vocês encontrarem. Vão lá, assinem o manifesto. E não se esqueçam também de participar do plebiscito que está rolando sobre a taxação dos super ricos, o fim da escala 6x1 e a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, tá bom? É muito importante a nossa movimentação. Eles se estão sentindo o golpe.
a gente precisa continuar golpeando, a gente não pode parar. Ok? É isso aí, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Curtiu? Deixa o like aí, se inscreva no canal, envie pros amigos. Vamos aumentar a nossa rede. Um abraço para todo mundo. Não deixem de comentar, né? Deixa um comentário aí do que vocês acharam legal. E um abraço, até o próximo.